Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando. Nessa quarta-feira, 20 de setembro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo a Assembleia dos Estudantes de História da USP. Para quem não está acompanhando, a USP entrou em greve, os estudantes da USP entraram em greve nessa terça-feira e hoje uma das assembleias de curso de um dos cursos que já estava em greve teve aí suas discussões, encaminhamentos aí para os próximos passos da construção da greve. E vale dizer também que professores, a DUSP, a organização aí dos professores da USP, também optou por se somar de alguma forma e até terça-feira eles decidiram uma paralisação. E aí nos próximos dias então vão ter mobilizações pela USP. Para quem quiser acompanhar, nós no Mesa de Debates vamos continuar produzindo conteúdos, informando, divulgando essa luta para quem quiser apoiar. E fique à vontade também para acompanhar os outros vídeos do canal desse e de outros temas. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa Assembleia da História. Eu tô aqui com o Caio, aluno aí da História e que compõe a bateria Manda-Chuva da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E eu queria saber, primeiro, como que foi o processo, né, de mobilização. Como vocês estão vendo aí, a mobilização da greve ter sido antecipada, né, para segunda-feira, né? Como vocês encaram esse processo meio golpista, ou sei lá como chamado, da diretoria da FEFELESH? E também qual é a perspectiva que vocês estão tendo aí para o futuro dessa greve e, e das vitórias possíveis? Vocês acham que a vitória pode se limitar à USP, pode ir além? Então, assim, foi uma decisão completamente problemática e autoritária do diretor, né? Convocou a guarda universitária para expulsar os professores, faltando 30 minutos para começar as aulas, tinha um professor preparado para aplicar a prova, eles com aulas preparadas saíram de casa, vieram para cá, os alunos, pessoal que mora 2 horas de distância, estava aqui para ter aula, para fazer prova, e aí as pessoas foram expulsas, trancaram as salas, e a greve teve que ser antecipada por isso. Foi muito necessária a antecipação. Foi uma resposta muito forte que a gente precisava dessa resposta forte, porque se desenhava, na minha opinião, pessoalmente, particularmente, uma greve meio solta, assim, porque alguns iam paralisar dia 19, outros iam entrar em greve dia 21. E essa intervenção da diretoria nas aulas, principalmente, né, que é a nossa pauta principal, porque a gente quer professor para poder ter aula, eu acho que foi definitivo, foi determinante para a gente se unir. E por mais que tenha meio que desmobilizado no sentido de a gente não conseguir ter tanta preparação, né? Tanto que a gente foi meio que correndo pegar alimento pro povo do Corujão, pegar doação, comprar. Tanto que a história e as sociais tinham aprovado entrar dia 21 porque não estavam tão preparados, né? A geografia usou argumentos de entrar já dia 19 porque já tinha uma preparação maior. A gente está se estruturando ainda. Hoje aconteceram assembleias e reuniões das entidades participantes da greve para se organizar melhor, para compor um calendário. Foi necessário, foi um susto meio necessário. E. Perdão, qual que era a segunda parte da pergunta mesmo? Lembrei. Eu realmente acho que podem ter outras conquistas, acho que podem ter conquistas externas e acho que a gente consegue chegar nas nossas conquistas. Porque veio uma paralisação muito forte e a gente movimentou a USP. A FEFELESH entrou em greve dia 18, né, segunda-feira, e assim, a gente foi para fez uma assembleia da FEFELESH inteira emergencial na frente do prédio da administração e o pessoal falando que estava tendo uma assembleia, a hora que eles ficaram sabendo do que aconteceu na FEFELESH, foi unanimidade, greve na hora também. Então, querendo ou não, a gente movimentou outros institutos que tinham votado não, revotaram e votaram ou por paralisação ou pela greve, e impulsionou inevitavelmente a votação do DCE e a Assembleia do DCE. A Unicamp entrou em greve também, o Sintusp está em greve, e está com indicativo de paralisação dos professores também, os alunos. Mandaram um representante para cá ontem, né, na Assembleia do DCE para demonstrar o apoio. Nos outros campos também, né, a IASH vai entrar em greve também, a presidente da DUSP
que pelo que eu entendi leciona na IASH, vai promover uma conversa com os estudantes, com os demais professores da IASH. Ribeirão Preto a gente já sabia que vai fazer uma assembleia amanhã também para aprovar uma greve geral lá no campus deles, então tá se desenhando uma pressão muito forte, uma greve geral, não só na USP, mas nas outras universidades também, em outros campos também, que eu acho que realmente conseguem conquistar os nossos pontos e os nossos direitos, né? Conquistar o básico que a gente precisa, porque é surreal a USP ser a única universidade da América Latina que oferece coreano e ter um professor para lecionar. E tanto que ano que vem não vai ter mais o ranqueamento da matéria, não vai ter mais calouro para a matéria do coreano. A Letras, pelo levantamento que eles fizeram, precisa de 114 docentes para... E não é nem para chegar no ideal, né? Mas só para conseguir lecionar da forma correta. A antropologia vai perder cerca de 8 professores, vai perder 9, né? Mas vai ter um concurso nos próximos anos. Eles vão perder 8 professores, vão ficar com 10 até 2027 para o departamento inteiro. Então, eu acho que a gente realmente consegue conquistar os nossos direitos e o básico que a gente precisa para continuar estudando e continuar movimentando. E tem também a questão da permanência, né? A gente também está colocando isso em pauta, os auxílios e a permanência estudantil, que não adianta a gente ter professor e não conseguir viver aqui, né? Então acho que realmente a gente consegue conquistar isso. Teve a assembleia da DUSP, dos professores da FEFELESH, e a gente sentiu um clima bom. Nós estudantes, a gente estava conversando depois, a gente sentiu um clima bom. Então acho que realmente os trabalhadores estão do nosso lado também, fizeram a assembleia, declararam apoio. Então acho que realmente a gente consegue mudar bastante coisa. Fechou, obrigado. É isso. Eu estou aqui com a Mariana, estudante da História da USP, e ela constrói o Partido dos Trabalhadores, mas é independente, né? Estudante independente aí. E eu queria saber qual é o balanço que você está fazendo, né, desse processo de luta que está culminando nessa greve agora. E além desse balanço, eu queria saber qual é o caminho de luta que você, no caso, vê para que tenha vitórias não só das pautas específicas da greve, mas também para além, né, para contagiar o movimento estudantil, quem sabe. E se quiser comentar os problemas específicos da história, também fica à vontade. Beleza. Bom, eu espero fazer aqui uma projeção transhistórica do movimento estudantil, recuperando um pouco da greve de 2002, que foi a greve que, enfim, surgiu a partir de independentes de formas assim espontâneas e simultâneas e que conseguiu, por exemplo, uma grande vitória para a FEFELESH, que foi o gatilho. O gatilho é quando a aposentadoria de um professor e ele é automaticamente substituído através de concurso, né, na sua cadeira. Então, para quem não sabe, na universidade pública não existe isso. Se um professor se aposenta, se um professor para de dar aulas, ele simplesmente é descartado da grade, descartado do quadro de professores e a gente fica sem. Então, a greve de 2002 foi um pouco essa experiência de ter o gatilho, além de transformar a reitoria através da ocupação o lugar de vivência por 3 meses, se eu não me engano, eu posso estar errado, enfim, não me arrisco nesse dado. Mas é isso, eu acredito que a greve de agora, também de forma muito espontânea e pouco burocrata, né? O pessoal fala muito da greve de 2018, que é uma experiência tão positiva quanto, mas isso, na minha opinião, é errado, porque a greve de 2018 ela se mostra a partir dos professores, o que é um movimento muito do contrário. Enfim, eu sendo marxista, não acredito nessa visão da relação professor-aluno, diretoria-aluno, reitoria-aluno. Então, para mim, essa greve tem essas características, né? Então, espontaneidade, simultaneidade e uma união muito genuína entre os estudantes. Acontece que, ao contrário da greve de 2002, eu acho que as coisas são conduzidas dentro da burocracia do espaço político, né, do movimento estudantil, de uma forma muito medíocre. Então, as pessoas se acovardam rapidamente, assim, e não querem ocupar de fato a universidade. E eu acho que, ok, talvez não estejam dispostas, mas, por exemplo, hoje é quarta-feira, não está tendo, sei lá, uma ocupação de fato e efetiva desse espaço. A gente está discutindo política aqui, etc., mas a gente não está jogando dominó ou ocupando esse lugar com esportes, etc., porque eu acho que é isso. A greve ela tem que estar junto com uma ocupação efetiva e não somente territorial. A gente tem que criar laços com a faculdade durante a greve
que é inigual em toda a nossa história, até porque a gente tem mais tempo para passar aqui fazendo outras coisas, além de estar assistindo às aulas, e também porque o momento pede isso, o momento pede uma intimidade, uma criação de laços do estudante com o ambiente de fato. Então, ocupar esse lugar e mostrar que ele é nosso. Isso não está acontecendo, a gente até tem um calendário que passou, novamente de forma bem questionável, mas passou. E, enfim, é isso. Infelizmente, é uma greve que começa de forma muito bonita, mas que em questão de horas acaba se tornando controlada pela burocracia formada pela gestão do DCE atual. É isso. Beleza, obrigado. Imagina. Eu estou aqui com o Pedro, estudante da História, faz parte do Centro Acadêmico e também do DCE. E eu queria saber, e é do mês, né, e do Juntos, e eu queria saber, pelo mês e pelo Juntos, como vocês estão vendo aí esse processo de mobilização que está resultando na greve, o balanço aí, se já der para fazer algum dessa assembleia, e qual o caminho para continuar na luta com vitórias? Então, é muito bom a gente estar conseguindo essa mobilização, justamente porque o pontapé de muitas mobilizações aqui na USP foi dado pelo Juntos ou pelo MES, pelo histórico de lutas que ele construiu aqui dentro da USP, né? Um dos principais lugares que o MES passou a construir luta, né? Então, muitos dos ex-diretores do DCE, de centros acadêmicos que hoje constroem o MES, estão vendo com muito bons olhos a movimentação que a gente está colocando aqui como uma forma de continuidade desse histórico de lutas que a gente sempre tenta construir aqui na universidade, né? E essa greve em específico a gente está encarando como uma continuidade. No sentido de que em 2016, 2017 a gente teve a luta pelas cotas e hoje a gente precisa lutar pela permanência dos estudantes que muitas vezes entraram pelas cotas e hoje está encontrando uma universidade completamente precarizada, né? O balanço que a gente tem até agora é que é uma greve que ela tende a se massificar, então os cursos estão se mobilizando cada vez mais, então os cursos das exatas, cursos que até então, até a última semana, não estavam pautando a greve, passaram a pautar a greve. A greve a gente está vendo como, em relação a outras greves que já foram construídas, né, está sendo um saldo muito positivo no sentido de que, ao olhar para as outras greves, menos cursos estavam aderindo desde o começo, né? Então a gente está vendo uma greve que, de saída, desde o começo, está tendo muita mobilização, né? Então vamos ver no que isso vai dar. A greve é sempre uma coisa muito imprevisível, mas a gente tem certeza que vai muita luta por aí. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Vitor, da Unidade Popular e também do Movimento Correnteza, e também faz parte aí do Centro Acadêmico da História e do DCE. E eu queria saber, principalmente pelas suas organizações, né, UP e Correnteza, primeiro, qual é esse balanço inicial desses primeiros dias de mobilização com greve, votação? Enfim, como está sendo o balanço que vocês estão fazendo? Se quiser também já dar algum tipo de balanço dessa assembleia agora. E além desse balanço, desse processo de luta que está acontecendo, qual o caminho que vocês veem para que a luta consiga crescer e não apenas conquistar as reivindicações, mas de alguma forma talvez até sair da USP, se massificar na luta pela educação? Então, oi gente, vamos começar aqui. A gente acabou de terminar a assembleia de greve da História, né? Era uma assembleia que ia determinar se o nosso curso ia entrar ou não em greve, né? Aprovado numa assembleia da semana passada, mas que nesse meio tempo a gente teve uma assembleia extraordinária. Na segunda-feira, a direção da FEFELESH decretou, 7 horas da noite, meia hora antes do começo da aula do noturno, de que todos os prédios iam ser desocupados e iam estar sob controle da guarda da cidade universitária, que é meio que a polícia aqui dentro do campus. Frente a isso, né, todos os centros acadêmicos da FEFELESH tomaram a frente de se mobilizar contra esse ato, assim, um verdadeiro resquício da ditadura militar fascista do nosso país, né, de botar a guarda, a PM, para reprimir os estudantes, né, para acabar com a movimentação estudantil, para impedir que ela acontecesse. Frente a isso, nós, assim como os outros centros acadêmicos, fizeram assembleias extraordinárias que votaram pelo início imediato das suas mobilizações, junto com o piquete do prédio. Fizemos um ato saindo em unidade com mais de 2.000 estudantes da FEFELESH para ocupar a direção
exigindo a vinda do diretor para vir discutir com a gente, atendendo essas demandas, que a gente conseguiu fazer ele sair de casa às 8, 9 horas da noite, vir debater com os estudantes, e não arredamos o pé de lá até a gente conseguir, de fato, que ele se comprometesse a cumprir as nossas demandas, né? E estou dizendo isso porque a Assembleia quer deliberar a greve na USP foi para terça-feira, né? Então a gente já teve esse pontapé inicial, mobilização com milhares de estudantes dentro da FEFELESH, né? A FEFELESH inteira entrando em unidade, em greve, para conseguir começar com esse fôlego, né? A gente teve duas Assembleias Gerais, na verdade, concomitantes, uma aqui com mais de 1.000 estudantes no campo do Butantã e outra ao mesmo tempo com mais de 200 estudantes no campo da EASH, da USP Leste, que tem mostrando que os estudantes da USP são extremamente indignados com a situação de precarização, né? É a maior universidade da América Latina, mas que todo dia expulsa o estudante pobre, não tem condição nenhuma de continuar do jeito que está, né? A gente vê falta de professores, cursos fechando, a gente vê a USP com uma verba de quase 6 bilhões de reais em caixa, tem mais em caixa do que o dobro do valor do que todas as universidades e institutos federais recebem por ano do governo federal. Mas sobre uma suposta política de balanço de contas, né, de sustentabilidade, que é o nome que eles dão, né, se tornando que a USP fique insustentável. É insustentável para a gente que o estudante entre e não consiga a sua bolsa para permanecer. Insustentável o estudante vir e o seu curso fechar no meio da sua graduação. Insustentável, que nem o caso do pessoal da faculdade da FOFITO, faculdade de Físio, Fono e Terapia Ocupacional, que o plano da reitoria abertamente é fechar o curso aqui no Butantã e transferir lá para o Ribeirão Preto, quem quiser continuar o curso. E esse é o quadro que a gente está vendo em uma série de cursos. A gente está numa mobilização histórica de que já entraram dezenas de cursos em greve. Hoje, exatamente, na quarta-feira, dia 20/9, a gente teve mais algumas dezenas de cursos fazendo assembleia e optando pela mobilização, pela adesão à greve, e é um ascenso assim, no movimento estudantil muito importante, né? É uma mobilização que eu, que entrei no ano de 2018, nunca vi. Só na FEFELESH, no ato de segunda-feira, foi mais do que o dobro do que a USP inteira conseguiu reunir num contra-ato contra um ato do MBL que queria marchar pelas principais universidades da USP no dia seguinte à eleição do Bolsonaro. Então, é uma coisa assim que o movimento estudantil da USP não vê há pelo menos uma década, né? Vários cursos paralisando mesmo sem ter problema de falta de professores, que é a nossa pauta principal. Então, essa solidariedade, esse clima de greve geral em todos os cursos, né? Então, é assim que a gente está começando. E aí, estamos nesse clima, conseguindo subir, né? Subir o tom cada vez mais, porque a reitoria está há mais de meses ignorando todas as demandas estudantis. Então, a gente está aqui, está com a perspectiva de ser uma greve bem grande, uma greve de fôlego, se a reitoria não quiser arredar o pé e ceder para todas as nossas conquistas, né? Inclusive, o CEAS da FEFELESH, estamos lutando, uma delegação do DCE, vai ter uma reunião amanhã pela manhã, dentro da reitoria, com o reitor, o pró-reitor, o secretariado ali do reitor, para começar a discutir essas pautas iniciais, né? E isso só se deu pela mobilização que a gente teve, segundo dia de greve geral da USP, já estamos com uma reunião com a reitoria, né? A gente pode ver que a direção da FEFELESH soltou um vídeo falando mentira sobre a situação da USP. O reitor fez a mesma coisa hoje, mesmo tendo a reunião amanhã. Então a gente pode ver que a mobilização já fez sentir, né, nos órgãos da universidade. E a perspectiva é continuar mobilizando, continuar politizando o debate, continuar expandindo esse debate para outros cursos e mesmo dentro dos cursos paralisados conseguir fazer com que esse debate, essa importância seja espalhada para todos os estudantes, né? A gente vê que é um método que tem dado certo, é um nível histórico de mobilização dentro de muitos anos dessa universidade e a perspectiva é continuar seguindo, né? Para conseguir retomar, por exemplo, que foi um ato do sistema da educação que a gente saiu de milhares de estudantes aqui dentro para tomar as ruas, né? Lá fora. Então a perspectiva é conseguir fortalecer internamente todos os cursos, o DCE, as Assembleias Gerais, os atos que a gente vai ter, vamos ter amanhã, né? Quinta-feira, um trancaço no portão 1 da USP, né? 6 horas da manhã, para seguir em ato até a reitoria, para depois ter uma aula pública. Então, ir construindo esse caldo para que a gente possa chegar semana que vem, quem sabe, se não em unidade ainda com os professores que estão em paralisação, pelo menos na FEFELESH, de quinta até terça-feira, com perspectiva de uma greve, a DUSP está com perspectiva de chamar uma greve geral, o Sintusp, que está debatendo greve, mas tem uma paralisação aprovada para o dia de amanhã, então ver se a gente consegue continuar costurando essa unidade para que a USP inteira trave, e isso vai representar não só uma vitória dos estudantes, da sua permanência, da permanência dos seus cursos, mas também uma importante, primeiro, ponta de lança na luta pela educação aqui no estado de São Paulo, né? Conseguir se mobilizar com outros DCEs que já soltaram nota de solidariedade, o DCE da FABC,
DCE da Unifesp, DCE da UFSCar, DCE da Unicamp, além de várias outras entidades, mas também ter a consciência que essa greve é muito importante para conseguir desgastar o governo fascista do Tarcísio aqui em São Paulo. Um governo que tem recebido nosso povo com chacina, com privatização, só com a venda e o cessar de todos os direitos dos nossos cidadãos aqui de São Paulo, né? Então que a gente tem essa perspectiva de conseguir fazer essa greve de peso para ter essa importância política que a USP consegue ter, né? A gente sabe que uma greve da USP não repercute só na USP, não repercute só na cidade de São Paulo, mas repercute no estado e no Brasil inteiro, né? Ontem ainda a gente conseguiu nota de solidariedade, por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, em apoio à nossa greve, né? Então criar esse clima de uma luta geral em defesa da educação, né? Sabemos que dentro desse governo a gente tem um governo muito melhor que o anterior, mas que devemos estar todos os dias na rua para conseguir cobrar que o programa que foi eleito seja de fato cumprido. E sabemos que se for nós mobilizando, ele não vai ser. Né? Então precisamos estar fazendo essa disputa, estar conseguindo tomar as ruas, estar conseguindo mobilizar cada vez mais dentro e fora da nossa universidade, nessa ponta de lança pelos direitos. Beleza, obrigado.